Alô, amigos, a senhora e o senhor que nos assistem, nos ouvem. Estamos aqui com mais um programa da Pompefar, aqui no canal 14, TV Cidade. Assunto que está presente e cada vez mais discutido, principalmente nas reclamações que a gente recebe na associação. Nós já abordamos esse assunto aqui muitas vezes, e ontem quase que fui xingado, quase, porque não tomar uma providência para resolver um problema que só Farroupilha não faz. Não, não é bem assim. As leis que estão aí em vigor, todas elas são obedecidas em parte. Outras têm que ser regulamentadas de acordo com o estado ou município. É o caso que aconteceu ontem. Por que Farroupilha, nos 60 anos, não tem isenção de passe? Bento Gonçalves tem e também Caxias do Sul. Farroupilha não tem porque não há uma lei municipal. Simplesmente isso. No momento que sair uma lei municipal, Farroupilha poderá ser contemplada, então não tem nada a ver com associação, por favor. A lei foi expressa, foi publicada e está em vigor, mas existe a complementação de lei. Se isso não acontecer, paciência. Mas providência já tomamos. Eu busquei a lei que foi editada em Bento Gonçalves, uma cópia, busquei em Caxias do Sul e caminhei para quem de direito. Se vão resolver ou não, está na mão dos homens. Está na Câmara de Vereadores. É lá que as leis são votadas, desde que seja encaminhado pelo Executivo. Então, está encaminhado. E no dia de hoje nós vamos conversar sobre direitos, exatamente sobre isso me despertou a ideia, direito que o idoso, os aposentados têm. Convidei para o programa de hoje nosso diretor do Departamento Jurídico associado, Dr. Billy Barbosa, e também o bacharel Cláudio Paz. Nada melhor para poder explicar o que nós temos de direito ou não. Muitas coisas, pode ter certeza, a senhora e o senhor que estão nos ouvindo agora e assistindo, tem tantas coisas que nós temos direito e a gente não sabe. Não sabe. Então vamos tentar esclarecer algumas coisas. Doutor Billy, que é um prazer tê-lo conosco. A alegria é minha de poder disputar esse espaço para transmitir às pessoas algumas informações que são necessárias e indispensáveis e que não são publicadas cotidianamente na imprensa. Exemplo, o aposentado que necessita de cuidador, ele tem direito a receber do INSS mais 25% do salário mínimo para custear o seu cuidador. Se esse aposentado, por invalidez, se o aposentado ficou inválido depois de aposentadoria, ele também pode requerer ao INSS, se não obtiver esse direito, pode buscá-lo na justiça. Então, esse é um pequeno detalhe que a gente verifica com assiduidade, que não as pessoas não têm conhecimento. Perfeito. Bacharel Cláudio Paz. É um assunto que chama atenção e o aposentado tem que estar atento, porque tem muitos benefícios e não sabem que tem esse direito. A grande questão, antes de mais nada, quero agradecer pela participação aqui nesse bate-papo sobre as questões dos aposentados. E quero apenas dizer que o grande problema do aposentado é que quando ele se aposenta, a maioria, a própria família não tem dado muita importância ao aposentado. Às vezes o pai, a mãe, o avô, são pessoas que têm dificuldade até de se comunicar, têm dificuldade de poder
buscar esse conhecimento. As próprias famílias deveriam fazer esse encaminhamento, porque nós temos aí, por exemplo, algumas questões, que é o caso, por exemplo, da vacina da gripe. Muitos aposentados não fazem a vacina da gripe porque foi criado aí uma parábola de que isso é para diminuir a população de aposentados. Não é isso aí. Acontece que as próprias famílias deviam instruir que isto é uma coisa necessária, uma coisa boa, que a nossa imunidade, ela cai com o passar da idade. E é através de uma vacina, através de uma imunização, é que nós vamos continuar vivendo. Então, é preciso fazer com que... E a pessoa, quando chega numa certa idade, ela tem até mais dificuldade de entender. Então, eu acho que a família é importante nessa hora, presidente. Porque ficam acreditando naquela informação errada, que aquela vacina é um condutor de gripe, que na verdade é para proteger. Aquilo lá é mais ou menos uma fake news, né? É aquele boato que é jogado na rua ali e o aposentado acolhe e faz de conta que realmente aquilo é verdade. Nós vemos aí também o conto do bilhete. Acontece com quem? Acontece com aquelas pessoas idosas, aquelas pessoas que têm dificuldade de se esclarecer, ela tem dificuldade de se defender, e aí acontece esses problemas com... Agora, quanto aos direitos, nós vamos ver que a nossa Constituição dá direito a tudo. Só que na hora de realmente ver se esses direitos realmente são autênticos, nós encontramos dificuldade. Tinha aí uma lei, vejam só vocês, tinha uma lei que idoso acima de 65 anos não pagava estacionamento em shopping. Isso foi vendida, essa ideia para mim. E eu fui no shopping e fui constatar realmente se pessoas acima de 65 anos tinham direito. Não, essa lei foi uma lei que foi derrubada há pouco tempo e não existe mais essa lei. Então tem essas coisas. Eu acho que a família tem uma grande responsabilidade com os seus aposentados. Muito bem. Olha, sobre isso que o Cláudio falou, a grande verdade é o seguinte, eu vou citar um exemplo, doutor Felipe, para depois o senhor entrar no mérito da questão, porque depois desse hiato, como se fala, né, o bacharel em Direito, Cláudio Paza, quando a lei voltando a essa lei dos 60 anos que foi criada em Caxias do Sul, há muito tempo, e lá se reuniu, eu acho que as empresas com gente ligada ao Ministério, para derrubar, e isso pode ser feito na Câmara de Vereadores. E quando eles entraram com esse documento para derrubar a lei, para que fosse, que os cidadãos com 60 anos voltassem a pagar as passagens até completar os 65, a associação agiu. Aí sim, aí veio a questão da associação, agiu e fez um ofício ao prefeito na época, então, José Ivo Sartori, que encaminhou o expediente para a Câmara de Vereadores, e lá eles estudaram e estavam vendo que eles estariam criando um problema muito sério e tirando benefício a quem já tinha custado isso aí com muitas batalhas. Porque a lei, esse é o grande problema, a lei é feita, editada, mas deixa uma brecha sempre para que alguém possa buscar alguma coisa. No questão dessa lei, ela é nacional. Mas existe um artigo, um detalhe, que ela só poderá ser aplicada no município e no estado se o estado assim o desejar, fazendo uma lei própria, ou se o município também desejar, fazendo uma lei própria. Senão, ela não poderá ser aplicada e volta a ser aplicada aos 65 anos. E Caxias, por unanimidade, então os vereadores ratificaram e foi mantido aos 60 anos. Em Bento, saiu a lei e o prefeito, então, Lunelli, com um decreto, normalizou
a lei fazendo com que ela fosse mantida e está sendo mantida. Então, essas leis deixam as brechas. Aí que vem aquela questão. Nós estávamos vendo ontem, o nosso passageiro chegava aqui, lá no escritório, reclamando que chegavam na rodoviária e não era atendido porque não davam a passagem que tinha de desconto, do direito. Mal explicado. O cidadão que quer fazer uso desse direito, os 40% na passagem que se dirige a Porto Alegre, porque aqui em Caxias nós temos ônibus, 65 anos não paga mais nada. O Bento Gonçalves. Então lá não precisa ir na rodoviária. Vai direto ao motorista, ao cobrador que estiver ali e apresenta a carteirinha. Essa carteirinha é fornecida na associação. Se tiver direito, vai viajar. Se tiver de acordo. Então não há necessidade, não tem aquela conversa dizer que na rodoviária não quiser atender. Não é assim o procedimento. Você vai direto ao motorista. A rodoviária não tem nada a ver com esse detalhe dessas viagens que a pessoa vai buscar com os 40%. A não ser que saia um ônibus da rodoviária, que você tem uma viagem programada e você vai comprar com antecedência, aí sim, você vai na rodoviária com antecedência de 15, 20 dias, você reservar aquela passagem gratuita, que são 2. Você poderá fazer sim. E também tem a interestadual que tem esse direito. Foi isso que serviu ontem no guia do aposentado? A passagem interestadual há um desconto, ela não é gratuita. Sim, um desconto de 40%. Há um desconto de 40%, mas mediante a carteirinha da associação. Não pode chegar lá, porque existem os requisitos. Para que seja fornecida a carteira, a pessoa tem que ganhar até, se não me engano, 3 salários mínimos. Acima desse valor não tem direito, apesar de ser aposentado. Então tem um limite de ganhos para obtenção desse benefício. Exato. Não necessariamente não tem que apresentar a carteira a carteira que é fornecida pela associação, que ela é nacional, ela é para facilitar a vida do cidadão, que apresenta somente aquela carteira. Agora, se não tiver a carteirinha e for um idoso que tem direito, pode sim, mas vai ter que levar documento como é que ele recebe, quando é que ele foi aposentado, um monte de documentos para comprovar na hora que ele é um aposentado. E quanto que para obter aquela carteirinha, passa por todo o processo. Se tiver condições, recebe a carteirinha. Aí só apresenta a carteira. Esse é o detalhe da carteirinha. Mas veja bem, chegar com um processo em cima para comprar a passagem, apresentar contra-cheque, o comprovante de benefício. O clichê ali, não, eu quero o imposto de renda. Comprovante de benefício, primeira coisa que pede também. Porque ele pode ter outras rendas, né? Exato. Então, a carteirinha é o caminho mais fácil para se conseguir a passagem. Mas essa passagem, normalmente quem vai viajar intermunicipal, ele compra com 2, 3 dias de antecedência ou até mais, vai na rodoviária e pega. Mas pode chegar na hora, porque não tem tanto idoso viajando assim. E ela é fornecida até 2 por viagem. Exatamente. O Cláudio, o aposentado hoje, que está ainda, estão discutindo, e a gente está acompanhando muito, sem saber que partidos são e quem são os figurantes dos partidos, mas uma coisa está sendo muito esclarecida. Seja quem for o presidente, vai ter que fazer um ajuste e uma reforma na Previdência. Senão, temos... Com certeza, porque senão nós não vamos, daqui a pouco não vamos receber os nossos soldos. A reforma da Previdência é uma coisa necessária, inclusive já devia ter ocorrido há muito tempo. Há muito tempo. Só que o populismo nesse país, ele está enterrado tão forte dentro da cabeça das pessoas, que aqueles que têm interesse que não ocorra a reforma da Previdência instiga para que aquele cidadão que é aposentado pelo INSS, que ganha até R$ 5.560 reais, e ele não aprove, que ele faça movimento, que ele
faça aquele movimento que ele instigue o seu deputado, o seu parlamentar, de não aprovar a reforma da Previdência. Isso é uma coisa muito complicada. Olha, nós estamos vendo aí a questão do nosso Estado hoje com prejuízo elevado. Prejuízo não, um déficit elevadíssimo na questão da Previdência estadual. Não é a Previdência do trabalhador da iniciativa privada, é o trabalhador da empresa pública. Aí eu ouço aí todos os dias anúncios de que o trabalhador do poder público não se beneficia de fundo de garantia, não se beneficia de uma série de coisas. Gente, o fundo de garantia é insignificante perante aquilo que o funcionário público em determinadas camadas recebe. Porque o cara que ganha um salário de 900 ou menos de R$1.000, durante um ano o fundo de garantia simplesmente lhe dá um salário. Ele trabalha 30 anos, ou agora tem que trabalhar mais, né, para se aposentar, porque a expectativa de vida é maior. Ele ganha 30 salários, sabe, de fundo de garantia. Mas nesse tempo, ele tem uma doença, às vezes uma doença que vai lhe trazer problemas mais sérios para a família, então ele resgata esse fundo de garantia. E esse resgate vai faltar lá no fim para ele ter um pouquinho mais de dinheiro para ele começar a vida. E todo aposentado, depois dos 60 anos, mesmo que se aposente com 60, ele vai ter... Ele tem problema de hipertensão, ele tem problema de diabetes, ele precisa tomar um anticoagulante, ele vai precisar de medicação. E cara que se aposenta com R$1.500 hoje, o que vai sobrar para esse cidadão viajar, ou desfrutar de férias, ou fazer uma visita às vezes para um filho que mora um pouco mais longe? Como é que ele vai pagar a passagem do ônibus, ou passagem de avião? O avião nem pensar. É complicada a vida do aposentado, sabe? E cada vez a desvalorização do que ele recebe, do salário que ele recebe, é menor. Não é o que acontece com a Previdência Pública, que todos os anos o previdenciário da empresa pública recebe a sua remuneração integral, como estava na ativa, ele recebe na aposentadoria. Isso a gente não é contra dele receber, mas de contrapartida, isso vai faltar lá na Previdência, e aqui mais uns anos, se continuar nesse ritmo, porque nós temos poupudos salários de aposentados, e que daqui a pouco vai faltar dinheiro para pagar qualquer aposentado de qualquer valor. Esse risco é grande, né, doutor Mili? Me permite fazer duas colocações. A excelente opinião dada pelo Cláudio. O serviço público, e esse eu entendo bem, nós atendemos. porque eu conheço o serviço público há mais de 50 anos. O serviço público, diferentemente do privado, se eu for contratado por uma empresa privada para trabalhar pelo regime da CLT, eu vou pagar uma parte para a Previdência e a empresa vai pagar 2 vezes mais para a Previdência. O serviço público, o Estado não deposita nada para a Previdência. Só quem paga é o servidor público. E eu estou falando do estadual, que nós estamos numa crise violenta. As administrações estaduais, e aí não interessa o partido,
todos eles, quando do serviço público, porque o serviço público, hoje ele está inchado e está com muitos aposentados. Mas esses aposentados de hoje, há 40 anos atrás, eles estavam começando. E eles estavam pagando, e a Previdência tinha um superávit. O que fez o Estado? Gastou esse dinheiro. Queimou esse dinheiro. Porque o Estado não tem dono. Se pega o dinheiro lá no balaio. E o que não tem dono não é bem cuidado. O Estado sempre foi mal administrado, corrupto, e as obras, qualquer obra do Estado, ela leva 10 vezes mais tempo do que as outras e custa 10 vezes mais. Se vocês quiserem um exemplo, ande ali na rua Júlio de Castilhos, que ela está, pelo menos há 6 meses, já em construção, e vai levar mais 3 ou 4. Se fosse iniciativa privada, já estaria pronto. Então, realmente, o funcionalismo faz com que esteja explodindo. Mas culpa dele? Não. Culpa da má administração. E dirão assim, não, os gaúchos votaram mal. Não votaram mal. Os gaúchos não têm quem votar. Se vocês verem as próximas eleições, quem vão votar? Não tem quem votar. Mas vamos dizer que entre um governador e arrume. E o estado do Rio Grande do Sul tenha superávit em tudo que é lugar. Virá o próximo e gastará tudo. Temos exemplos, né? Temos exemplos. Acontece que a gente vê um dos pontos, eu acho que é marcante, é a isonomia salarial existente do setor privado, com suas raras exceções, é claro, e com o público. O público, exatamente no momento que vão para a aposentadoria. Jamais, por mais, eu falo porque também eu tive uma vida toda dentro desse setor. Então a gente tem que reconhecer que a contribuição que a gente dava na hora de aposentar, do privado mais ou menos equilibra, está mais ou menos equilibrado os mesmos valores. Pouca diferença. Mas só que hoje, com essa colocação feita no salário mínimo, só em cima do setor privado, porque antigamente aposentava com 10 salário mínimo, hoje estaria aposentado o pessoal com na ordem de 9 mil, 10 mil por mês. Mas não, fizeram uma tabela que só está valendo só para o privado. Porque o teto máximo que está no país de 33 mil é fantasioso. É fantasioso, a gente sabe que é muito mais que isso aí. Então, é aí que está o grande desafio de quem vai pensar em tornar a nossa previdência viável, sob o risco de a gente ficar, nós aposentados, lá adiante, sem poder receber. Dizer que não existe déficit na previdência, esse populismo, como o Cláudio colocou muito bem, doutor Veli, que não tem despesa, olha, essa é uma falácia. A gente sabe que há muitos anos a Previdência tem déficit. E essa desculpa, porque não cobra das empresas que estão devendo. Empresa que nem existe mais e não é de agora, vem lá de trás. Então não adianta, nós temos que corrigir, como eu estava vendo um dos candidatos, vamos olhar para frente e esquecer do retrovisor. O país é daqui para frente, senão não vamos a parte nenhuma. O grande problema da Previdência, nós sabemos que o Estado não tem feito a parte dele. Que as previdências estaduais e a própria federal, que devia pagar aquela parte que é que o funcionário público recebe, ele não está repondo. Porque é caixa única, né? Sim. Então junta lá, tira lá, mexe para cá, mexe para lá, gasta dinheiro que não é do Estado, que seria dinheiro do funcionário. Nós sabemos, mas precisamos buscar uma saída para isso. A reforma hoje é necessária, em cima de muitas questões que nós temos aí, que são questões que eram para ser resolvidos há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, e hoje nós continuamos com essa questão no colo,
e não vamos resolvê-la, porque só por umas questões de populismo, como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal ganha 33 mil reais e diz que ele está ganhando isso fora os avanços, porque a gente não conhece, a gente sabe que ele ganha 33 mil, que é o salário básico. Que é o básico, mas aí tem os avanços, tem o tempo de serviço, tem uma série de coisas, e diz que ele ganha um salário de penúria. Como é que... E o cara que ganha 954 reais, que salário é esse, então? Não, nesse momento, né, doutor Vili? Que eles estão justificando lá, que eles estão ganhando pouco, mas eles esqueceram que é o efeito cascata, né? Acontece o seguinte, que o dinheiro no Brasil, ele é mal dividido. Vou dar um exemplo. O Supremo Tribunal Federal, ele dispõe de 500 milhões de reais por ano. Meu Deus. Para 11 ministros. Bom, pega os 11... não, é 11 ministros, cada um. Pega os 11 bilionários do Brasil e todas as despesas que eles tiverem, pessoais, com família, com filhos e diabo a quatro, não dá 100 milhões. Bom, eles têm lá no tribunal o homem que carrega o guarda-chuva para não molhar na chuva. Tem 100 e poucos copeiros. E aí se fala muito mal do legislativo. O legislativo. Mas a Caixa Preta, 500 milhões de reais por ano. Imagine só. Esse dinheiro botasse 300 milhões na Previdência. Exato, já resolvia. Nós formos mexendo, isso estamos olhando. Tem os tribunais militares. Né? No estado do Rio Grande do Sul, tem um tribunal lá, não sei quanto leva, mas é uma soma alta. Não tem. Agora, nós estamos num país que não se consegue tirar esses privilégios, não arranca mais. Não arranca. Agora o governo do Sartori quis liquidar com alguns monstros que existem, né, da época que o Rio Grande estava se industrializando, e não consegue tirar. Não consegue, que é o populismo que está ali, não, vão fechar coisas que é deficitária. Bueno, minha gente, temos no fim, que pena, hein, que agora que o assunto esquentou, mas a grande verdade, o Cláudio, que lá no Supremo eu estava vendo de um balanço lá, os cento e poucos mordomos, tem, parece, 26, 28 garçom, 11 ministros. 3 furgão na garagem para transportar o quê? 3 furgão com 2 motoristas a cada furgão. Bom, são 2.000 e poucos funcionários. É um país rico, né? É um país muito rico. Está sobrando, né? Cláudio, 30 segundos para o Cláudio se despedir. Muito obrigado pela presença. Eu peço encarecidamente, aproveitando esse espaço, que as famílias assumam os seus aposentados e que auxiliem. Esse é o fator fundamental e que eu peço encarecidamente, porque nós temos muito velhinhos precisando ali, do carinho. Precisando do carinho e precisando de uma orientação, de uma visão melhor por parte da sua família. Muito bem, doutor Vili, muito obrigado pela presença. Obrigado. Comungo das palavras do Cláudio. A pessoa, depois de uma certa idade, e se tiver dificuldade, porque às vezes a pessoa está aposentado, elevado, goza de boa saúde, mas aqueles que necessitam de um apoio da família, de um carinho, de uma atenção, os acamados, os com dificuldade, vamos dar uma atenção para esse pessoal. Obrigado. Muito bem, muito bem. Olha, eu quero reforçar tudo isso aí, ó. Vocês que são jovens ainda, que amanhã, se Deus quiser, e vão chegar, e há de querer, vocês também vão ficar velhinhos. Portanto, em casa, que você tem seus velhinhos, dedica o máximo carinho, atenção, e entenda e compreenda, às vezes, aqueles atos de dificuldade que tem as pessoas em entender, ou não querem fazer com que as coisas percorram como você está desejando, mas entenda os velhinhos, entenda.
e orientem da melhor maneira possível para que vocês possam ter uma vida harmônica, feliz e tranquila entre vocês mesmos, entre nós todos dentro de casa, filhos, filhas, mulher, netos, todos comungando em torno dos nossos avós, dos nossos idosos. Muito obrigado a todos e até o próximo programa, se Deus quiser e há de querer.